Você conseguiu resolver essa questão? Fala comigo. Olha só. Comparando as transformações das sequências, 3, 5, 5, 4, 6, 6 transforma-se em 6, 3, 3, 5, 4, 4. Depois, isso aqui transforma-se nisso aqui. A sequência D, G, G, A, K, K se transforma, por analogia, em... E aí é o que eu preciso descobrir. Bom, primeiramente, tem uma estranheza aqui, né? Porque olha só, primeiro números, depois essas figuras aqui, depois letras. O que está acontecendo? Bom, eu vou identificar o seguinte, perceba, aqui a gente começa com 3, depois 5 duas vezes, depois 4, depois 6 duas vezes. Enquanto que aqui é 6, 3 duas vezes, 5 e 4 duas vezes. Percebeu que a quantidade de vezes que aparece naquela posição se manteve. Olha lá, aqui era 5 duas vezes, aqui foi para o 3, mas continua sendo 3 duas vezes. Depois, ó, 6 duas vezes, foi para o 4, mas continua sendo 2 vezes. Acontece a mesma coisa aqui, olha só. Eu tenho essa figura uma vez, depois esse triângulo duas, depois esse quadrado aqui uma, depois esses círculos aqui com traço duas vezes. É exatamente o que acontece, ó. As figuras mudam, mas a quantidade de vezes naquela posição permanece, ó. 2 vezes aqui, 2 vezes aqui, 2 aqui, 2 aqui. Sabendo disso, vamos tentar agora identificar o que está acontecendo. Então eu vou chamar o 3 aqui como se fosse o primeiro, certo? Esse 5 que aparece 2 vezes, eu vou chamar como se fosse o segundo. O 4, uma vez só, terceiro. E o 6, 2 vezes, seria o quarto. Aqui começa com o 6, ó, que aqui na minha primeira, antes de se transformar, era o quarto. Então, vou colocar aqui, quarto. Depois, o primeiro aqui era 3. Aqui veio aparecer em segundo, né? E aparece 2 vezes. Então, aqui, ó, primeiro. O 5 era o segundo. Então, ó, 5. Segundo. E o 4, terceiro. Olha lá, 2 vezes, mais terceiro. Então, antes o que era primeiro, segundo, terceiro e 4, se transformou em quarto, primeiro, segundo e terceiro. Será que acontece a mesma coisa aqui? Vamos ver. Temos primeiro, segundo, terceiro e quarto. Aqui, ó, quarto já apareceu de cara. O padrão está se mantendo. Esse aqui, ó, exatamente igual ao primeiro. Olha lá. Igualzinho aqui em cima. Ó. Quarto, primeiro, quarto, primeiro. Aqui o triângulo, ó, é o segundo. Então, segundo. E esse quadrado aqui, como se fosse uma janelinha, né? Terceiro. Então, quarto, primeiro, segundo, terceiro. Quarto, primeiro, segundo, terceiro. Beleza, matei a questão. Porque aqui vai ser o quê? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. E eu já sei que a ordem vai aparecer da seguinte forma. Quarto, primeiro, segundo, terceiro. O primeiro, aqui no caso, que seria o quarto, né, vai aparecer uma vez só. Exatamente aqui, ó. D uma vez só, no caso K, uma vez só. Depois, ó, 2 vezes. Então, primeiro, D, 2 vezes. Que o segundo, ó, uma vez só. Então, uma vez, 2 vezes, uma vez, 2 vezes. Então, aqui, ó, uma vez só, conforme está aqui o A, só que vai ser o segundo. Então, vai ser o G. E aqui, 2 vezes. Agora o A sendo repetido. Então, K, D, D, G, A, A. K, D, D, G, A, com a letra C. Joia, maravilhoso. Não se esquece de se inscrever se não for inscrito. Até o próximo. Abração. Fica com Deus.